Agora vai vir a palestrante Samantha. Olá! Oi, Bom pessoal, estão me dia! ouvindo? Bom dia. Agora eu vou Gente, falar um pouquinho. vou falar um pouquinho da Samantha. Ela é terapeuta reikiana, com formações em diversas técnicas energéticas, como mesas radiônicas, radiestesia, diferentes modalidades de reiki e cursos específicos para o tratamento energético com os animais. Também possui formação em terapia integrativa xamânica e em constelação familiar sistêmica integrativa e também xamânica. Busca pautar o seu trabalho a partir da apaixonante visão sistêmica ou colaborando com os seres humanos que estão em busca de autoconhecimento e de uma vida mais harmônica entre si e o mundo que os cerca, incluindo seus relacionamentos com seus companheiros animais. Com vocês, Certinho. Samantha. Obrigada. Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. E muito obrigada, primeiro, né, pela apresentação da Andréia. Agradeço toda a equipe de A por essa oportunidade. Em especial, né, o Zé e ao Paulo, que são amigos meus pessoais já faz muitos anos. E é uma honra para mim estar aqui nesse cantinho tão especial de expansão da consciência, que é o JA. Como que a Andréia já mencionou, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com as terapias energéticas, como Reiki e as mesas radiônicas. Também sou terapeuta clínica xamânica e facilitadora das constelações familiares, né? E é a partir desses conhecimentos, particularmente aí, que eu quero fazer as reflexões para essa nossa conversa, pela visão das constelações em especial, tá? Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre um relacionamento que é muito importante para a gente nas nossas vidas atualmente, que é essa nossa relação com os animais. E eu vou focar aqui só nos animais aí que a gente considera como domésticos, né? Aqueles que convivem com a gente, que a gente considera parte integrante da nossa família, tá? Porque senão fica muito amplo o assunto. Ao longo dessa nossa conversa, eu vou falar brevemente, né, sobre a nossa visão, essa visão sistêmica dos relacionamentos, como ela é observada nas constelações familiares, também como os animais se posicionam dentro da nossa família e sobre a importância do autoconhecimento nessa dinâmica. E eu também vou trazer aqui no finalzinho algumas dicas para a gente manter um relacionamento saudável, um pouco mais harmonioso com esses queridos companheiros animais. Então, vamos lá. Para situar a nossa conversa, eu vou utilizar como base, como eu já falei, a percepção através das constelações familiares, como foi trazida pelo alemão Bert Hellinger, que foi o criador dessa filosofia de vida, que é assim que eu gosto de chamar, eu falo que é uma filosofia. Bert Hellinger observou no seu trabalho terapêutico que cada um de nós recebe das suas famílias, né, dos seus sistemas familiares, além da carga genética que vem aí pelo DNA, também uma carga de informações comportamentais e emocionais. Então, situações assim vivenciadas pelos membros da família e que de certa forma foram assim impactantes ou se tornaram padrões de comportamento. E isso vem através de algo que nós chamamos de campo morfogenético, que é como se fosse assim uma nuvem, um programa, né, no computador, onde ficam armazenadas as informações, como realmente é no computador, no celular, bem parecido. Ele também observou que as relações familiares são organizadas a partir de algumas leis fundamentais, inclusive essas leis foram faladas aqui melhor ontem pela colega Cíntia Mastropacha, né? E quando essas leis não são observadas pelos membros do sistema, em algum momento um descendente vai trazer de volta a informação dessa transgressão na forma de sintomas, como, por exemplo, uma doença, uma dificuldade nos relacionamentos, problemas financeiros. Essa é uma maneira que o próprio sistema tem de se autorregular, de buscar o equilíbrio nas relações. E como os animais são impactados, né? Os animais, como eles estão cada vez mais presentes, ocupando lugares de mais e mais importância dentro das nossas vidas, então é natural que eles se conectem e sintam que eles estão pertencentes aos nossos sistemas familiares. E nós mesmos fazemos questão de colocar eles ali dessa maneira, né, como parte importante da família. Dessa forma,
com a sua alta sensibilidade, eles acabam também acessando esse campo de informações do nosso sistema familiar e frequentemente trazem à tona informações desse campo. E ao se conectarem com essas informações, em ressonância também com a sua história de vida, né, eles podem manifestar aí alguns sintomas, como mau comportamento, problemas de alimentação, doenças. Muitas vezes, os animais manifestam o mesmo sintoma, a mesma doença de algum familiar humano. Eu aposto que vocês conhecem alguém com uma história desse jeito. Mesmo que seja assim um familiar que nem more junto com a pessoa, more um pouco mais longe do animal. Mas ele faz isso porque ele traz a informação que está presente no campo morfogenético dessa família, né? E é uma informação que normalmente precisa ser regulada, equilibrada, harmonizada, né? Eles fazem isso inconscientemente, tá? E por amor também. Assim como uma criança. Muitas vezes ela sente assim, a criança tem uma necessidade de salvar os pais, ou então salvar algum dos pais por algum motivo. O animalzinho é a mesma coisa, é muito parecido a fala que a Valéria trouxe aí, tem muito a ver com o que os animais também fazem, com o que acontece nas dinâmicas, né, da gente, tutor com o animal. Então, assim, sem perceber, nós ainda acabamos reforçando essa tendência. Por exemplo, quando a gente trata justamente esse companheiro animal, literalmente como um bebê, levando ele para passear num carrinho, dando chupeta, vestindo uma roupinha, um monte de roupinha sem uma necessidade real. Ou então, quando nós deixamos de cuidar de nós mesmos e damos um olhar exclusivo só às necessidades desse animal, como se ele fosse o centro da nossa vida. Ou quando nós damos funções para esse animal, como por exemplo, assim, esse aqui é meu anjo da guarda, é o protetor da minha casa, da minha família, essa é a razão da minha existência, né? Coisas assim. Então, quando a gente faz isso, a gente está privando o animal de ser quem ele realmente é, com as suas características, as necessidades da sua própria espécie. Nós estamos colocando ele no lugar de um humano, e muitas vezes é de algum humano específico mesmo do nosso sistema. Isso é tudo inconsciente também, tá, gente? Às vezes um humano que está precisando ser reconhecido, incluído, liberado, como por exemplo um bebê que não veio a nascer, ou então um antepassado querido que a gente sente muita falta, alguém que teve um destino difícil ou que partiu muito cedo para o próximo plano, né, para o outro plano. Ou às vezes até assim um sentimento que a gente tem e que a gente não deixa vir à tona, né? Por exemplo, a raiva, né? Ninguém quer ter raiva. E aí às vezes essa raiva que a gente tem internamente está se manifestando através do nosso amigo animal em comportamentos agressivos. Então, assim, são muitas e muitas as possibilidades de conexão, só fazendo uma constelação familiar para a gente poder entender, né, a origem do sintoma que está sendo apresentado. Mas o que eu quero trazer para vocês agora é só a percepção de como a gente cai nessa armadilha sem querer, mesmo achando que a gente está fazendo o melhor para o nosso animal, né, que é o que a gente quer, né? Por outro lado, quando a gente reconhece esse animal da forma que ele é, e dando amor, né, cuidados, claro, carinho, mas também respeitando os seus instintos, as necessidades características da sua espécie, essa relação daí vai ficando mais leve. E aí, quando a gente reconhece que ele também veio de uma longa linhagem ancestral, que ele também recebe informações do campo morfogenético, da sua família, da sua espécie, da raça, tudo. E quando nós liberamos para que ele possa acessar apenas essas informações da sua linhagem ancestral, isso fortalece esse animal. Porque aí ele se sente pertencente tanto à sua família de origem, que é os seus antepassados animais, quanto à sua família atual, que é a família multiespécie, da qual ele é uma parte muito importante atualmente. Mas aí ele não precisa mais ficar suprindo as carências e questões emocionais dos humanos que o acolhem. Então, assim, mais importante do que liberar o animal para ser quem ele é, né? Nós também precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. A gente precisa trabalhar o autoconhecimento, buscar ajuda para entender as nossas questões, dificuldades, tudo isso aí vai ajudando e vai colocando a gente como protagonista da nossa vida. E quando nós fazemos esse movimento, aí a gente está liberando o nosso animalzinho. Porque daí ele não precisa ficar mais sinalizando as desordens do nosso sistema, porque a gente está dando conta delas. A busca pelo autoconhecimento coloca a gente numa posição de adultos perante a vida.
E aí o animal sente essa mudança e pode então aí relaxar, viver, curtir, assumir o seu próprio lugar dentro do sistema, que é tão importante, cada um ter o seu lugar. E é lógico, isso não significa que nós vamos deixar esse animal abandonado, largado, ai, se vira aí, acabou e tá tudo certo. Não, a gente tem uma responsabilidade dentro, né, de todo relacionamento. E também, né, não vai significar que a gente não vai amar esse animal, muito pelo contrário, quando a gente olha para o animal, reconhecendo esse ser magnífico que ele é, com as suas características individuais mesmo, e também as características de espécie, respeitando a forma que ele tem de se comunicar, que é diferente da nossa, e entendemos o quanto é enriquecedora essa troca, né? Como é bela essa troca, esse relacionamento familiar entre espécies diferentes. Aí nós criamos um vínculo ainda mais puro, ainda mais amoroso. Porque nada mais maravilhoso do que a gente poder se manifestar na nossa essência, não é verdade? Quando a gente pode ser verdadeiro com as nossas necessidades, as nossas vontades. E com os animais isso não é diferente, tá? Então, assim, eu vou trazer aqui rapidamente, só para ilustrar, uma história bem curtinha, pessoal. Eu posso dizer que o meu despertar espiritual, né, e o encontro com a minha futura carreira de terapeuta veio a partir dessa queridinha aí, a minha branca, minha irmãzinha canina. De todos os animais que a gente teve aqui em casa, a branquinha foi a mais problemática em termos de saúde, né? Tanto que a sua vida foi bem curta, ela viveu aí menos de 8 anos. Mas a sua passagem foi muito intensa e eu sinto ela presente aqui no meu coração e sou muito grata por tudo que a gente viveu junto, tudo mesmo. Meu relacionamento com ela, com os seus altos e baixos na questão de saúde, seu comportamento agressivo com os outros animais, uma série de coisas aí, me trouxeram o olhar para a minha própria agressividade e principalmente para a minha necessidade de controle. Eu queria controlar tudo na vida da Branca, comportamento dela, a saúde, até mesmo no momento da partida dela, eu queria ter um controle sobre aquilo, sabe? Era assim, exagerado. O amor era gigantesco, mas completamente assim, desmedido, desordenado, né? Eu era aquela pessoa assim que fala assim, ah, eu prefiro bicho do que gente. Não sei se vocês conhecem essa fala aí. É muito comum. Mas hoje eu já compreendo assim que isso não faz muito sentido, porque o nosso instinto natural é de amar a própria espécie para que ela perdure e siga aí o fluxo da vida, né? Isso é natural, eu acho que em todas as espécies, né? Mas enfim, todo o apego que eu passei, as situações que eu vivenciei com a Branquinha foram tão assim doloridas que eu não tive outra escolha senão olhar mesmo para tudo isso e aprender. E a partir da Branca, eu comecei a buscar uma nova forma de lidar com os animais e também com as pessoas, né? Por consequência, uma maneira de tornar as experiências da vida mais leves, de respeitar o caminho, o destino de cada um e também de respeitar os meus próprios limites. Aí a busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, foi constante a partir daí. E aí eu fui me conectando com as terapias energéticas, fui chegando nas constelações familiares, no xamanismo, e eu continuo me aprofundando. Eu busco estudar aí a conexão dos animais com as leis sistêmicas, né? E tudo isso faz muito sentido para mim. Eu adoro. E depois da passagem da Branca, a gente ainda teve mais 3 partidas aqui dos nossos queridos animais, que foram também muito difíceis, como toda despedida é, mas a vivência com essas outras partidas foi totalmente diferente, foi muito mais leve, muito mais natural, muito mais aceitação, né? E, lógico, o relacionamento com os meus companheiros atuais, animais, não é perfeito, tá, gente? Temos aí muitos desafios, como sempre, todo mundo tem, mas eu não sinto aquele peso mais de estar passando, né, entre aspas, os meus problemas para eles, e cada vez mais eu deixo eles mostrarem a sua essência, claro, dentro das limitações do nosso convívio aqui entre espécies, mas em geral eu cuido de mim mesma e, acima de tudo, eu reconheço que eles também têm um caminho a ser percorrido junto comigo, um caminho único. E eu procuro honrar a minha posição nesse caminho, do meu lugar, auxiliando da maneira que eu posso. Então, como pode melhorar? Se vocês acham que essas palavras estão fazendo sentido aí para vocês, eu vou deixar aqui algumas dicas para começar um processo de uma harmonização melhor aí na sua família multiespécie, a partir de tudo isso que a gente conversou hoje, tá? Dica número 1:
Reconheça que o seu companheiro animal não é o seu filho. Ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele vem de uma espécie diferente e essa linhagem é justamente a força vital desse animal. Isso não significa menosprezar o animal, mas dar o seu devido lugar, tá? Afinal de contas, qual a diferença se ele não é da mesma espécie que você? Você ama ele menos por conta disso? Não se preocupa, tá? Que ele não vai se ofender, não. Ele sabe que ele faz parte da sua família, independente de qual espécie ele é, mas é preciso reconhecer esses pais e dar esse lugar para eles e agradecer, inclusive, tá bom? Agradeçam os pais dos seus animais. Respeite as necessidades específicas da espécie do seu companheiro animal. Nossa, isso tem tudo a ver com o que a Valéria falou agora sobre deixar a criança rolar Ó, que nem esse cachorro aí, que é o Max, né? O Max e a Branca que estão aí na foto. Deixa eles fazerem, respeita esses animais. Estuda, busca entender de onde que vem os comportamentos, procura as dicas de especialistas, como tornar o ambiente dele mais enriquecedor, para que ele possa se sentir integral ali, né? E se ele tiver problemas comportamentais, está sem motivo, está difícil, busca ajuda, mas não force ele a fazer algo, compreender, aprender truque, assim, à toa, só para entreter, sabe? Respeita esse animal como um indivíduo único. Dica número 3. Trabalhe o autoconhecimento. Como eu já falei, perceba o quanto os seus estados emocionais podem estar afetando e influenciando o seu animal. Se observe, observe as situações e as reações ao seu redor quando você está passando por momentos difíceis. Se você tiver como dificuldade de entender e enxergar, procura um profissional, tá? Porque muitas vezes a gente está tão enredado na nossa questão que a gente não consegue enxergar, mas aí outras pessoas podem nos auxiliar nesse momento. E a última dica, rapidinho aqui, André, já estou terminando. Celebre a vida. Separe momentos de lazer com seus companheiros humanos, com seus animais. Aproveite muito, seja muito feliz. E traga esses momentos à mente quando a dor de uma doença ou a dor de uma passagem estiver forte demais. Lembre-se de viver esse agora, o que vocês têm em mãos hoje. E é por aí que eu vou terminando, né? Eu espero ter contribuído, trazido um pouquinho de reflexão, Muito, né? muito, A muito, partir muito. dessas palavras. Eu convido vocês a me seguir nas redes e ficamos por aí. Fico aqui à disposição para perguntas, se vocês tiverem, e espero que tenham gostado. Perfeito, Samantha, perfeito, Gratidão. perfeito, foi muito bom. Vamos às perguntas aqui. Olha, a Luciana colocou aqui uma observaçãozinha. Aqui temos a Mel, que estava abandonada na rua, a Zafira e a Tequila, que são duas pitbulls super lindas e brincalhonas. Temos o Marlon e a Luna, e vivem todos juntos e misturados. Ai, que lindo, é uma delícia. Essa é a família multiespécie mesmo. Isso que é Fazendo sentido. maravilhoso. Ó, tem uma pergunta aqui também. Vamos lá. Tem um show, É. velhinho, lindo, teimoso, e que agora, nesses tempos que tá velhinho, ele só quer comer com a gente por perto. Então, assim, temos até um conflito aqui. Não, deixa ele comer sozinho, né? Porque é a independência dele. Ele sempre comeu sozinho, né? Assim, porque a gente trabalha o dia inteiro, aquela coisa toda. E agora ele quer a presença. Então, assim, come quando a gente tá perto. A gente Ah, deixa ou vai. não, vai adaptando, você vai vendo. Se ele tá comendo, deixa, porque ele precisa, se você sente que ele está precisando da Comer? presença, então precisa comer, exatamente. Essa é uma necessidade básica, essencial. Então, faz com que ele come, ainda mais quando eles estão mais velhinhos, às vezes a gente precisa respeitar também esse limite. Às vezes a gente espera que o animal vá fazer aquilo que ele sempre fez na vida, mas ele também tem as etapas da vida dele, né? Ele também tem essa fase senil aí que precisa ser respeitada. Aí você vai buscando ajuda, procura o veterinário, verifica todas essas questões assim Sim. básicas, né, de saúde, antes de partir para um outro lado, que é esse lado que a gente traz aí mais terapêutico, né? Às vezes você pode fazer isso em conjunto também, né? Uhum. Temos mais uma perguntinha aqui, Samantha. Tá, vamos lá. Como é uma constelação para o amigo peludo que mora conosco? Ah, então, é tão especial, gente. É assim, basicamente é uma constelação normal, é muito parecida com a constelação normalmente que a gente faz com humanos. Mas a gente coloca um representante ali para esse animal, e esse representante ele vai se conectar com as informações que, que, que estão ali naquele campo. A gente vamos tratar, sei lá, esse comportamento do seu cachorro, por exemplo, né?
Ah, que só come com as pessoas. A gente coloca aí uma representação para isso, coloca uma representação para o cachorro, e aí a gente vai deixando o campo se movimentar e trazer as informações. Mas é muito bonito porque é muito puro, sabe? Normalmente não tem nada muito pesado, é muito puro mesmo. A relação com os animais é totalmente diferente da nossa, né? Não tem aquele peso. E quando está conectada com alguma coisa de peso, geralmente é aí que a gente vê que está relacionado com a nossa família. Geralmente ele captou algo do campo aí familiar nosso e está trazendo essa representação para que a gente possa olhar essa informação e acolher, sabe? É bastante complexa a coisa, não é só quem entende das constelações, quem já fez que vai entender um pouquinho melhor, não é mais complexo, é um assunto para muita fala. Oh, meu Deus. Nossa, Samantha, muito, muito, muito obrigada. O pessoal está aqui colocando gratidão, Samantha, muito esclarecedor. Ai, adorei, Gratidão. gente. Eu que Tudo agradeço perfeito. vocês, Muito amei tudo. obrigada. Muito Muito, bom, gente. muito Qualquer bom. coisa, vocês me procurem também online, né? Se tiverem alguma dúvida especial, podem mandar por Já lá, estou te seguindo. né? Já me segue lá e já manda por lá mesmo que a gente Isso vai se mesmo. comunicando. Com certeza, Tá bom? Samantha. Beijo, gente.